Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais um Momento Saúde Clínica Especialité. Hoje eu trago um assunto que se refere a uma das cirurgias mais realizadas no mundo e também uma das cirurgias mais desejadas pelas mulheres do mundo hoje e pelos homens também. Mas as mulheres ainda concorrem para 4 cirurgias, enquanto que os homens para uma desta mesma opção, que seria a lipoaspiração. A lipoaspiração é uma cirurgia que durante muitos anos foi vitimada por situações onde que cirurgiões não tão preparados para a realização dessa técnica se aventuraram na realização e levaram a consequências desastrosas e vitimaram a lipoaspiração com uma fama muito ruim no público leigo. Porém, na verdade, o que ocorre é que a lipoaspiração é uma cirurgia que, tecnicamente, se for respeitado todos os protocolos de realização dessa cirurgia, aonde se refere à segurança da cirurgia, limites do que vai ser realizado, seleção dos pacientes, diagnósticos de doenças e de comorbidades que os pacientes tenham, é uma cirurgia de realização possível, factível, com riscos aceitáveis e que oferece realmente resultados muito bons para os pacientes, quando muito bem indicada para os pacientes que realmente tenham condições de fazer essa cirurgia. A lipoaspiração é uma cirurgia que exige não só um preparo do cirurgião, mas uma preparação de logística de hospital, de logística técnica de anestesia e de muito material para que essa cirurgia realmente seja feita com segurança. A segurança hoje na cirurgia plástica é algo que deve ser buscado exaustivamente pelas equipes cirúrgicas e é algo que tem sido debatido com muita força no meio científico, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e no Conselho Federal de Medicina. Os pacientes, então, ficam sempre motivados a essa cirurgia, porém muito poucas vezes preocupados com a questão riscos e com a questão segurança. A segurança é algo que os cirurgiões precisam realmente procurar e não podem se afastar nunca da segurança em nome de outras coisas que possam estar sendo concorridas para a mesma cirurgia. A lipoaspiração é uma cirurgia que basicamente, para o paciente ter assim, um mínimo de conhecimento sobre segurança nessa cirurgia, a gente inicia falando sobre o peso do paciente. Pacientes que estão com IMC, que é o índice de massa corporal, acima de 30, são pacientes não elegíveis para essa cirurgia. Eu costumo dizer que na minha prática clínica, eu trabalho com uma segurança de pacientes que façam essa cirurgia com IMC até 27. O que é o IMC? O IMC é o cálculo que você faz através da sua estatura e do seu peso, e isso vai dar um índice de massa corporal. Ele pode ser de 20 a 25, de 25 a 30 e acima de 30. De 20 a 25 é considerado normal, de 25 a 30 sobrepeso e acima de 30 obesidade. Na verdade, o que acontece para uma lipoaspiração então ser indicada? Não tão somente essa questão do IMC, mas também a questão que se refere às lipodistrofias. O que seria isso? Gorduras localizadas. O paciente pode ter um índice de massa corporal normal de 20 a 25 e ter coxins gordurosos, que são os coxins gordurosos normais do corpo humano, porém lipodistróficos. Eles aumentados de maneira anormal em relação ao peso do paciente. Eles não conferem peso para o paciente, eles apenas são alterados, os coxins gordurosos são aumentados e alteram a forma corporal. O que seria isso? Aquela pessoa, aquela mulher ou aquele homem magro e que tem aquela gordurinha ao redor do umbigo e que mesmo emagrecendo, aquilo não é algo fácil de perder. E quando aumentam de peso, aquilo aumenta muito mais do que o resto do conjunto corporal. E mesmo voltando para um peso normal, sempre tem aquele excesso de gordura, aquela gordura localizada. Essa paciente ou esse paciente são os melhores candidatos à lipoaspiração desta região específica. E não somente, nem tão pouco porque
estou fora do peso. Não é isso. A lipoaspiração é uma cirurgia de contorno corporal, é uma cirurgia que vai alterar a forma de algumas regiões que estão lipodistróficas, isto é, que estão alteradas com aumento de gordura, com aumento dos coxins gordurosos. Os coxins gordurosos, eles estão determinados geneticamente no nosso corpo e eles são idênticos, localizados idênticos em todos os corpos humanos, assim como todos os corpos humanos identicamente têm braços, pernas, mãos, pés, dedos nos mesmos lugares, os coxins gordurosos também estão nos mesmos lugares em todas as pessoas. Eles estão basicamente localizados na região periumbilical, na região lateral do abdômen, que são os flancos abdominais, na região posterior dos braços, na região do tríceps, na região posterior do dorso, na altura das escápulas, um pouco abaixo das escápulas, na região das coxas, na face interna das coxas e nas faces laterais das coxas, muito perto da região glútea, onde a mulher geralmente chama de culote. Essas são as principais regiões onde os coxins gordurosos podem ficar lipodistróficos. E especialmente nas mulheres que têm uma deposição de gordura muito determinada pelo hormônio, e especialmente nas fases pós-menopausa ou pós-parto, que seria puerpério, essas mulheres realmente são mulheres que têm, por informação genética, uma alteração, uma distrofia desses coxins gordurosos, e isso por muitas vezes suscita uma cirurgia, suscita uma lipoaspiração. E para você que está interessado em realizar uma lipoaspiração ou pensando que o seu caso seja um caso de lipoaspiração, procure um médico especialista em cirurgia plástica, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e discuta com ele sobre o seu caso, seja examinado, consulte sobre riscos, sobre benefícios, se o seu caso realmente vai ter benefício para o que o senhor está procurando, para o que a senhora está procurando. E realmente discuta com seu médico sobre segurança, sobre a segurança que ele está oferecendo no procedimento, sobre a segurança que o hospital está oferecendo no procedimento. E realmente não deixe de investir em você, não deixe de buscar os seus sonhos e não deixe de realizar aquilo que você tanto deseja. Muito obrigada, aguardamos você para mais um Momento Clínica Especialité e que você curta a nossa página no Facebook e visite nosso site www.clinicaespecialité.com.br. Muito obrigada. A sua saúde é especial para nós. A Clínica Médica e Odontológica Especialité apresenta novas instalações com uma infraestrutura completa com atendimentos especializados em cirurgia plástica, cardiologia, traumatologia e ginecologia, dispondo de exames diagnósticos de morfologia fetal e cardiologia. Novidades em odontologia, estética e reparadora. Atendimentos em fisioterapia e nutrição. Clínica Especialité, Rua Voluntários da Pátria, 1767. Olá, estamos aqui para mais um Momento Saúde Clínica Especialité. Já havíamos discutido em outro vídeo a respeito das lipoaspirações. Estamos aqui para complementar este assunto, falando dos tipos de lipoaspirações que são oferecidas hoje. As lipoaspirações começaram na década de 80, é algo bem novo, mas que já tomou um espaço grandioso dentro da sociedade e que também se tornou um procedimento cada vez mais seguro. A despeito dos acidentes que já aconteceram com lipoaspiração e que infelizmente ainda ocorrem, praticados por cirurgiões ainda não capacitados ou pouco capacitados ou não habilitados, mas que com o tempo isso vai ir sendo excluído da nossa sociedade e a cirurgia plástica hoje desfruta de uma reputação muito boa de segurança, de realização de procedimentos, onde que milhares e milhares de procedimentos são realizados no mundo todo. O Brasil esse ano está despontou já em 2016 e 2017 promete também ser o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. E com muita segurança, cada vez mais com mais segurança, com o respaldo da nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com o respaldo do Conselho Federal de Medicina, que se preocupam muito com a segurança, que se preocupam muito com a realização técnica desses procedimentos e com a formação de bons cirurgiões. Então, como é realizada uma lipoaspiração? Uma lipoaspiração se utiliza uma cânula, que este material, que é uma espécie de um cano mesmo, porém extremamente fino, que tem algumas perfurações na ponta, né?
Essas lipoaspirações, quando começaram a ser realizadas, essas cânulas eram muito grossas e com o tempo os cirurgiões e os pacientes começaram a perceber alguns problemas com a espessura da cânula, na cicatrização, nos resultados, e as cânulas foram se tornando cada vez mais finas, foram surgindo novas tecnologias de lipoaspiração para que se aumentasse realmente a qualidade desses resultados na lipoaspiração. Hoje em dia nós trabalhamos com vários tipos de aparelhos de lipo, tem aparelhos que se chamam vibrolipoaspiradores, que faz a vibrolipoaspiração, que é um aparelho que faz uma vibração nessa cânula e que permite que essa cirurgia seja feita de execução um pouco mais rápida, mesmo com uma cânula bastante fina e com um resultado pós-operatório um pouco menos de hematoma, um pouco menos de edema, um pouco menos de dor em relação a uma lipoaspiração convencional. A lipoaspiração convencional não usa nenhum aparelho, ela usa apenas um aspirador que tem um vidro como este, que tenha conectado nele um sistema de aspiração e através dessa borracha, então, que se liga, esse látex se liga, então, à cânula. Geralmente é um látex bem mais curto e mais fino. Aqui a gente está fazendo algo a título de demonstração mesmo. Existe uma maneira onde que um dispositivo que conecta perfeitamente esta cânula no látex, e isso por fim é feito uma infiltração da região que vai ser aspirada. Isso significa injetado um soro com substância vasoconstritora e se aguardam alguns minutos e então é utilizada esta cânula com este aspirador através de apenas de um pequeno pertuito na pele de aproximadamente meio centímetro. Por ali é introduzida a cânula e é feita a aspiração por uma maneira técnica de se executar. Não é simplesmente ir lá e enfiar, vou fazer em casa, ou qualquer cirurgião de uma outra especialidade que não tenha feito um treinamento específico nesta técnica de lipoaspiração, não é algo seguro para ser realizado, mas muito seguro em mãos de cirurgiões ou de cirurgiãs que possam realizar com o preparo técnico e com o aprendizado necessário para que isso seja feito. Agora aqui eu estou apenas demonstrando uma cânula bastante fina, né, que na lipoaspiração convencional muitas vezes não é utilizada, a não ser que hajam quantidades muito pequenas de gordura, mas esta cânula é uma cânula que a gente usa com este aparelho, que é um outro tipo de técnica de execução da lipoaspiração, que é a vibrolipoaspiração, que particularmente é a técnica que eu utilizo, que não é uma exclusividade minha, é uma técnica realizada já muito difundida no Brasil, nos Estados Unidos, né, e que usa então um aparelho de vibrolipoaspiração, onde que nesta pistola, então, através de um dispositivo é conectada esta cânula, que é uma cânula fina, uma cânula que se utiliza realmente para fazer qualquer lipoaspiração de qualquer volume. E essa cânula, então, através desse dispositivo, dessa pistola, sofre movimentos vibratórios em todos os sentidos, circular, vai e vem, laterais, e com isso o trauma cirúrgico para a realização dessa lipoaspiração se torna um pouco menor. Também existem as lipoaspirações a laser, que são lipoaspirações feitas com um dispositivo de laser dentro desta cânula, e este laser tem a finalidade tanto de facilitar a aspiração por deteriorar, por diluir, por destruir essas células de gordura e essa gordura, quanto por fazer um estímulo da parede de colágeno, estímulo da pele, né, internamente, fazendo com que haja um estímulo de colágeno para que haja uma maior retração desta pele. Também existe a lipo ultrassônica, que também é uma lipoaspiração que tem uma certa finalidade relacionada à mesma finalidade do laser, porém de uma tecnologia um pouco menos avançada e com resultados não tão satisfatórios. Já é uma lipo mais antiga, mas que também tem o seu espaço, porém já tem sido menos realizada porque agrega alguns fatores de complicação, de queimaduras de pele e de resultados um pouco insatisfatórios. Mas hoje em dia o que mais
realmente se realiza são as lipoaspirações convencionais, a vibrolipoaspiração e a lipoaspiração a laser. Aqui na Clínica Specialité a gente oferece a vibrolipoaspiração e também a lipoaspiração a laser. Nossa equipe agradece então o seu tempo de estar aqui nos acompanhando e convida você para curtir a nossa página no Facebook e visitar o nosso site www.clinicaspecialité.com.br para conhecer as nossas outras especialidades. Muito obrigada!